Trabalhei com marketing há muito tempo, né? E esses elogios que eu falei aqui, que promoção legal, que produto legal, que propaganda criativa, são os elogios que a maior parte de quem trabalha com isso gosta de receber. Mas o melhor elogio que quem trabalha com marketing pode receber talvez seja um abraço do cliente. A impressão que eu tenho é que é possível ser feliz mudando o foco de atenção. Dizendo assim, a minha atenção é o cafezinho, olha que legal o cafezinho que eu cheguei aqui e tinha o café. Olha que legal estar sentado aqui agora. Olha que legal eu estar com saúde. Então você está prestando atenção nas dádivas da vida. E isso traz, a longo prazo, essa sensação de felicidade constante, né? Até outro dia eu fiz uma nota oficial, né? Eu falei, olha, se alguma vez você me ouviu falando vida pessoal e vida profissional, me desculpa, porque vida é uma só. O que você tem são objetivos pessoais e objetivos profissionais. Então, quando tem uma geração que hoje pode se expressar e a gente tem pelo menos um pouco mais de pais dispostos a ouvir, é claro que tem lugar de expressão emocional. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. Pra mim, isso resolve qualquer problema familiar, tá, gente? Trabalho, família, família, trabalho. Existe um lado divino no corre nosso de cada dia. Esse é o Santa Correria, o lado divino do corre nosso de cada dia. Eu, Marcos Pianges e João Branco, toda segunda-feira, trazendo conversas com gente que corre muito, mas não deixa de estar conectado com as coisas que mais importam na vida. Tudo isso toda segunda-feira aqui nos canais do Santa Correria, com o patrocínio de Reserva e Chevrolet. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos mais deprimidos também. O Brasil só perde em depressão para os Estados Unidos nas Américas. O Brasil, algumas pesquisas dizem, né, que a gente tem um altíssimo nível de burnout, de esgotamento. Os trabalhadores, a força de trabalho no Brasil é uma força de trabalho desengajada daquilo que faz. Algumas pesquisas dizem que cerca de metade da força de trabalho está procurando um outro emprego. Está pensando em mudar, em pedir demissão, em sair do seu trabalho. E às vezes parece que a gente está o tempo todo no lugar errado, que a nossa alma não está naquilo que a gente faz. E pela nossa alma não estar naquilo que a gente faz, parece que a gente está quebrado por dentro. E a solução é correr para algum outro lado e de repente pedir demissão, ir para outra empresa e nunca tá bom. E essa nossa angústia moderna, essa nossa falta de tempo moderna, essa nossa desconexão com a gente mesmo, com as nossas famílias e com o nosso trabalho, é o tema de hoje do Santa Correria. Eu sou Marcos Pianges e esse aqui é o maior marqueteiro do Brasil, o cara que fala sobre felicidade no trabalho, sobre propósito, o cara que transforma e transformou a vida de muitos trabalhadores desse país. João Branco, bem-vindo ao Santa Uau, que Correria. introdução caprichada hoje, hein? Merece. Tudo bem, pessoal? Mais um episódio. Muito legal estar aqui hoje. Vamos falar sobre felicidade, sobre trabalho, a sua relação, a sua saúde mental no seu trabalho. Tá preparado para isso? Onde é que você tá agora? Tô te imaginando aqui. Você tá indo pro trabalho agora? Tá voltando dele? Está na academia? Você tá limpando a casa? O que você tá fazendo? Tenho certeza que você tá num corre aí. Mas você sabia que tem um lado divino nesse seu corre nosso de cada dia? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Para isso a gente tem dois convidados muito especiais aqui. Único episódio dessa primeira temporada que a gente vai ter duas pessoas juntas falando com a gente, não é isso, Pianges? Senhoras e senhores, tenho a honra de apresentar Gustavo Arns, um dos maiores especialistas de felicidade do Brasil, e ela, Isabela Camargo, especialista em burnout e felicidade no trabalho também, em cura de burnout, né, Isabela? Prevenção. Prevenção de Prevenção burnout. é fundamental. Me fala, burnout problemaço em todas as empresas. Burnout pode ser um problema em qualquer lugar por dois fatores, né? Opa, Calma aí, pera lá. calma aí. Não Gente, temos isso um aqui- burnout. Não Isso temos um aqui é burnout. porque a reserva tá com a gente. Entendi. A Ele é bom de Chevrolet marketing tá com a mesmo, gente. né? Sensacional. O cara é bom demais. Calma, agora a gente vai ter que falar sobre essa foto. E aí, Isabela? Como é que você tá se vendo ali? Que fofurinha. Primeiro que pra quem acha que minha filha parece com meu marido, agora vai. Fala. Só olha Quem que a a foto. Angelina Fala parece, agora. né? Que delícia. Lindo, né? Que delícia. Essa é a Isabelinha de 41 anos atrás. Pequenininha, comunicativa já? Não, eu era bem tímida. Minha família morava no sítio, inclusive, sabe? E hoje eu olho pra trás e penso, cara, como é que o divino
né, eu sempre imagino que tem uma mãozinha assim, né? Fazendo tudo isso conosco. Foi me colocando em caminhos que... Aí depois eu entrei na comunicação, mas eu era tímida. Era tímida, tava sempre assim, sabe, em segundo plano, observando. Eu também. Não sei se, João, você era tímido, mas eu na escola, quando chegava a minha vez de falar, e tipo, todo mundo tinha que falar, então você falar, daí eu vinha vindo de minha vez, assim, eu ficava já vermelho. E o assim, M, né? Porque é ordem nervoso. alfabética sempre, né? Sim. Eu sempre viria então antes de você. Eu ficava super nervoso também. Eu já adorava essa parte. Eu, na primeira série, eu já era representante de turma. Eu já tava lá na frente, lá fazendo discurso, prometendo que eu ia trazer bola pra gente jogar futebol. E já ia deixar feliz no recreio já. E você, João? Eu não fui tão tímido assim, de sei lá. Eu não tinha problema de ir lá falar na frente de todo mundo, mas eu tinha que estar assim, sabendo que eu ia falar. Ó, que Eu interessante. sou um cara mais, né? Tem que estar aqui, ó. Planejado, preparado, negócio de improvisar, ir lá. Vai lá e faz qualquer coisa tal. Aí eu fico tenso. Hoje eu consigo. Você vê que o que acho que... claro que o podcast é de vocês, tá, gente? Mas olha o que me ocorreu aqui é o seguinte... Você nos convidou? Então, nós estamos aqui, né? O Santa Correria. Gente, que nome, antes de tudo. Que nome. Maravilhoso. Meu Deus do céu, Parabéns, como é que eu não pensei João. nisso antes? Parabéns, João. Salve de palmas. Põe isso aqui no corte, hein, gente, por favor. Ó, vamos só Importante, fechar né? essa janela aqui do que ocorreu. Eu e Pianges não éramos tão comunicativos, tínhamos mais vergonha e isso não é sentença. A gente pode ir mudando, né, o nosso jeito de interagir com o mundo à medida que você vai observando os sinais, você vai experimentando. E muito cuidado, né, papais e mamães, quando você fala para a criança, ela é tímida, ela é isso, ela é aquilo. Não, ela está naquele momento, mas tudo pode mudar. Claro Me incomodava muito uma coisa quando eu ainda trabalhava só na TV, aquela ideia de que se você tomar uma decisão, você não pode mudar de ideia. Casou com alguém, o relacionamento não tá bom. Não, mas eu não posso mudar de relacionamento. Ou fez uma faculdade, não, eu não posso escolher outra profissão. E não, você pode tudo. Desde que você vá atualizando a sua identidade constantemente e vivendo a sua verdade. E tem também uma celebração do esforço, mesmo que o esforço vá para lugar nenhum. Tipo assim, você tem que sofrer, você tem que estar cavando esse buraco. Não, mas não tem tesouro no fundo desse poço. Não é o que você quer. Não, mas eu já comecei a cavar, então eu vou continuar cavando. Exato. Né? Agora eu vou até o final. Agora eu vou até o final, meio que por teimosia, às vezes. Vamos ver se alguém já conhece aquela frase, não, minha família quer. Sim. Minha família quer, ou meu pai quer. Todo mundo na minha família então eu vou fazer esse curso também. Isso é um perigo, porque, ok, em alguns casos pode até ser que você tenha este talento, mas pode ser que não. Que você pode, inclusive, seguir outros caminhos. Não é, João? Galera, vamos começar esse papo. Isabela Camargo, vamos falar um pouquinho do seu livro. Um livro dá um tempo para as pessoas se reconectarem com o tempo delas. Né? Porque a gente está meio que vivendo o tempo dos outros, basicamente, né? A gente vive o tempo de quem nos manda o WhatsApp, quem interrompe o nosso jantar porque está mandando e-mail, o tempo do chefe, o tempo do colega, o tempo da empresa, o tempo do fuso horário da multinacional que eu trabalho e que eu tenho que ficar acordado até as 3 da manhã para conseguir atender. Então a gente acaba entregando o nosso tempo, a gente produtizou o nosso tempo. E isso é profundamente opressor para nossa alma, né? Para nossa alma humana, biológica, né? Eu fiz uma pesquisa durante 4 anos para esse livro, em que aí eu fui entendendo como é que nós chegamos como estamos. Né? Então, primeiro a gente começa com o relógio de sol, o relógio ele vai tendo grandes adaptações, e o relógio como a gente conhece hoje, aliás, hoje eu estou até sem o meu, primeiro ele começou com ponteiros de horas, muito depois vieram os minutos e muito depois vieram os segundos. Hoje, se você olhar, nós temos um relógio atômico. Então, um segundo, né, um piscar de olhos. 9.99999, mais um monte de número lá, sabe, de nanosegundos, ou seja, quanto mais a gente vai fragmentando o tempo da natureza, mais a gente vai ficando oprimido. Qual é a solução, então? Porque isso é um fato. Sim. Né? E foi isso que me levou a pesquisar sobre se o tempo estava passando mais rápido ou se nós estávamos passando mais rápido pelo tempo. E aí quando os físicos e astrônomos disseram, não, a Terra não está girando mais rápido, somos nós que estamos vivendo mais coisas dentro do mesmo tempo, é isso que está dando essa percepção que o tempo está passando mais rápido. Sabe? Mas não, o tempo da natureza continua igual. E aí, como é que a gente vai lidar com todos esses excessos? Filtrando, dizendo não, colocando limites, respeitando né? autoconhecimento para respeitar o nosso tempo. Cara, sem autoconhecimento não tem sucesso que se sustente, não tem felicidade que se sustente. Por isso que é como encontrar limite em um mundo sem limites, porque o fato é o fato. Os excessos, isso é um fato. Como é que eu vou lidar com isso?
Aí a turma fala, não, porque a internet é que me rouba horas, né? Eu coloco isso no livro. No passado era a televisão que era a bandida, agora é a internet. E não tem bandida, né? Tem um dedinho que controla. E esse dedinho, ele recebe os impulsos daqui. Então, se você não tiver com a sua saúde mental organizada, você está consumindo conteúdos equivocados, você está preenchendo o seu tempo com coisas que não são nutritivas, né? E eu vou fechar meu raciocínio aqui e passar para vocês com uma provocação. Vocês conhecem o cientista, ele partiu já há algum tempo, Masaru Emoto? Não. Masaru Emoto, ele fotografou a partícula as moléculas de água depois que elas passavam por palavras positivas ou negativas. Foi um grande pesquisador, ele fez inclusive exposições no metrô dos Estados Unidos. Isso aí, eu acho que eu vi fabuloso. E aí, a hora que você tem livro dele, a hora que você vê como fica a molécula da água fotografada depois de uma palavra boa e uma palavra ruim, aí você fala, tá, o que isso significa? Se o nosso corpo é formado por 70% de água, o nosso corpo vai reverberar tudo que a gente ouve, vê, pensa. Percebeu? E consome. Então, por isso que muitos estão achando que o tempo está insuficiente, porque estão consumindo o tempo de maneira que está destruindo Sim. o nosso tempo. Gustavo, você tava falando... Fez sentido aqui? Fez super sentido. O Gustavo estava falando em off aqui pra gente sobre aquela pesquisa da imagem positiva e a negativa também, como aquilo tinha um impacto, né? Ó, que legal. Exatamente, um instituto chamado HeartMath, nos Estados Unidos. Sim, conheço. A gente recebeu o Howard Martin em Curitiba, no Congresso Internacional de Felicidade, no mesmo ano que você deu palestra, né? Inclusive, acho que antes da sua fala, a gente estava falando, né? E ele é um instituto que estuda o coração com a nossa ciência aqui moderna, mas tentando entender como é que isso aqui vai além daquela bomba biológica, né, que torna a vida possível. Tem um campo eletromagnético em volta do coração que hoje é mensurável, né, e as pesquisas dele vão mostrando como é que intuitivamente o coração já sabe algumas coisas antes mesmo de que elas aconteçam aqui na nossa realidade, né? Bastante interessante. Memória genética. Porque a gente não herda só do pai e da mãe, cor dos olhos, né, jeito e tal. Não. Você imagina que existe na memória celular do ser humano. Outro dia, num outro congresso lá do Sul, o BRAIN, que é de comportamento e emoções, cérebro, comportamento e emoções, os professores estavam falando, né, quando que as nossas células começaram a lidar com medo. Então, o primeiro medo era da separação familiar, né? Imagina lá na época das cavernas, né? Depois o medo foi para altura. E eles vão dando as datas, ou seja, está na nossa célula medos. Herança. Essa herança. Então, se o coração é feito de células, se as nossas células têm memória, tem um repertório aí. É complexo, né? Hoje esses campos científicos, eles se relacionam, assim, numa complexidade interessante, né? Pra gente Sim, tentar... vamos lá. Psicologia positiva, Martin Seligman é o cara que começa a... É um pesquisador que passa 15 anos estudando depressão, então pessoas que estão mal, e do nada ele começa a pensar, cara, quem sabe a gente começa a imaginar alguém que esteja, sei lá, numa estaca zero ali, ela não tá deprimida, ela tá normal a vida dela, mas a gente pode ter ferramentas para melhorar, para ela ser uma pessoa mais feliz, mais realizada. E ele vem com o conceito de PERMA, né? Perfeito. Que é Positive Emotions, Engagement, relações, relationships, M de meaning, né? E A de achievements, de conquistas, né? E esse até hoje é meio que um conceito meio aceito, assim, de felicidade na vida e no trabalho. Ele completou com o V de vitality, né? De vitalidade, que sem vitalidade, sem vigor físico, sem essa disposição, a gente não consegue, ou tem mais dificuldade para realizar todos esses elementos. Mas o mais interessante dessa construção da psicologia positiva é essa ideia de que a gente pode estudar o lado positivo da vida humana, que a gente pode compreender cientificamente mais sobre a felicidade, sobre a generosidade, a bondade, a compaixão, o perdão, a criatividade. E a pergunta norteadora da psicologia positiva é, afinal, o que é que faz com que a vida vale a pena ser vivida? E a gente não pode tirar de dentro desses elementos, por exemplo, o recurso que a gente tem para todos eles, que é o fator tempo, por exemplo, né? Para cuidar de cada uma dessas esferas, desses elementos do bem-estar. Você sabe que eu descobri a felicidade, sabe como? Encontrando a caneta na bolsa quando eu preciso, ou quando eu preciso de um grampo eu encontro, ou quando eu chego aqui para gravar e tem café e pão de queijo, sendo que nessa santa correria eu não consegui tomar café. Então eu descobri, a minha vida mudou totalmente quando eu comecei a experimentar essa sensação do, puxa, que bom que isso está acontecendo comigo, essa felicidade com as micro coisas. Né? Maravilhoso. Eu sinto isso também. A minha mãe, ela tem uma casa de praia e
é um apartamento numa praia chamada Ingleses, lá em Florianópolis. E, cara, é um apartamento pequeno e o chuveiro é um chuveiro elétrico. Só existe chuveiro elétrico no Brasil, cara. O brasileiro que inventou a história de misturar água e eletricidade. Pensou, vai dar certo. Super. E tipo, morre, explode, pega fogo, mascado. Beleza. Cara, cai uns 3 pingos naquele chuveiro lá da minha mãe. Mas quando eu volto da praia e eu tomo um banhinho, assim, aqueles pinguinhos, assim, eu me sinto o cara mais feliz do planeta Terra. É inevitável que um sorriso venha pro meu rosto. Memória, né? E eu começo a sentir também essas coisas. De tipo, tá num lugar, ou tomar um chá que eu tomo com a minha filha. E cara, quando eu tomo aquele chá, a minha vida fica maravilhosa. E eu não consigo imaginar ninguém mais feliz que eu. E é nessas coisas pequenas, às vezes, que a gente encontra. Né? Eu tenho, assim, exemplos de felicidade. Eu também confesso pra vocês que, assim, se alguém me perguntar, cara, e aí, qual é o dia que você foi mais feliz na sua vida? Qual é o dia que, durante o trabalho, você se sentiu mais feliz? Qual é o dia que, com a sua família, você se sentiu mais feliz? Qual é o dia que você sentiu maior sensação de alegria? Eu acho que tem graus aqui, né? Onde eu fico também analisando. Tem aqueles momentos de euforia, tem aqueles momentos de, pô, vou o dia que eu recebi um aumento, tem o dia que a gente foi viajar para um lugar super legal, o dia que eu vi uma cachoeira, o dia que o filho nasceu, o dia que ganhei um prêmio, o dia que foi aplaudido, o dia que o podcast bateu lá um recorde legal. Notícias legais, né? Mas que você acaba ficando feliz por um tempo, você ficar num momento ali de sensação positiva por um tempo. Ao mesmo tempo, entendo que parece que tem coisas que trazem uma outra sensação, né? De algo mais perene, de algo que te preenche, de algo que parece que preenche um vazio e que no fundo, me parece ser algo que a gente costuma chamar de felicidade e que me remete mais a significado, a sentido. Então, qual é o maior elogio que eu gosto de receber do meu trabalho? Não é, cara, você inventou aqui o nome Santa Correria, baita marqueteiro. Eu fico feliz também, tá? Pô, o loginho, tá alguém que pensou nisso? Olha o roteiro, olha o formato, olha isso. Olha que produto legal que vocês lançaram, que propaganda maravilhosa, que criativo, que promoção arrasadora, que ação de marketing que parou o Brasil. Legal, tudo isso é legal. Agora, nada se compara a receber um bilhetinho da minha filha escrito tudo tortinho assim. Papai, o que a gente fez junto hoje nunca vou esquecer. Né? Nada se compara a minha esposa olhar pra mim e falar assim, estamos há 23 anos juntos, eu não trocaria o que a gente viveu por nada. Nada se compara a alguém chegar pra mim e falar, cara, eu li a página 132 do seu livro e o que tá escrito lá mudou a minha relação com o meu trabalho. Sabe, você fala assim, cara, não importa se esse livro vai vender uma cópia só, ou vai vender 100 mil cópias, 1 milhão de cópias, valeu a pena ter escrito já, porque essa pessoa precisava ter lido aquilo ali. Mas isso aí dá uma sensação que é o que eu chamo de felicidade, sabe? Mas sabe o que é interessante? É a sua atenção, cara. Porque o que acontece? Se a sua atenção estivesse em vender 1 milhão de cópias, você não ia nem perceber esse feedback dessa pessoa que leu a página 132, porque a sua atenção, o seu foco estaria lá no sucesso de 1 milhão de livros. A sua atenção, o seu foco estaria em, sei lá, chegar a 25 anos com a sua esposa e não no dia que ela te agradeceu. Então, assim, a impressão que eu tenho é que é possível ser feliz mudando o foco de atenção. Dizendo assim, a minha atenção é o cafezinho, olha que legal o cafezinho que eu cheguei aqui e tinha o café. Olha que legal estar sentado aqui agora. Olha que legal eu estar com saúde. Então você está prestando atenção nas dádivas da vida. E isso traz, a longo prazo, essa sensação de felicidade constante, né? Tem um cara chamado Daniel Gilbert, da Psicologia Positiva, que ele foi estudar assim, todas essas crenças que a gente tem de felicidade. Uma delas, assim, que é clássica, né? Assim, eu vou perder 2 quilos, vou emagrecer, vou ser feliz quando emagrecer tantos quilos, né? E o cara foi atrás disso, pegou lá 20 mil pessoas, algumas emagreceram, algumas engordaram, algumas não perderam peso, e ele foi mapeando, assim, como é que a pessoa se sentia antes, o quanto feliz ela achava que ela ia ficar, e o quanto feliz ela realmente ficou, tendo perdido peso ou não tendo perdido, tendo ganho peso e assim por diante. E o que ele percebeu, a maior diferença não estava nas pessoas que perderam peso, porque várias que perderam peso estavam mais infelizes do que antes, inclusive. Aquelas que buscavam a beleza estética também não estavam tão felizes quanto imaginava. A grande diferença é que eles, não, eu quero perder peso por conta da saúde.
Então, é a intenção que a pessoa dava no porquê ela estava fazendo o que ela fazia, ao invés do objetivo final em si. Então isso tem a ver com o trabalho também. Se eu vou para o trabalho com uma intenção de hoje eu quero atender bem, ou hoje eu quero dar um sorriso para as pessoas, ou hoje eu quero passar 30 segundos trocando ideia com aquela pessoa que eu não conheço ainda no escritório, isso também muda a minha intenção. Minha intenção não está lá na frente, na promoção, no salário, na aposentadoria, tá agora, tá na possibilidade de mudar as coisas agora e traria, em teoria, aí, pelo que vocês estão falando, uma sensação de bem-estar e felicidade naquilo que eu faço, é isso? Peraí, gente. Nossa, para. eu tô anotando aqui tudo que eu preciso falar, tá? Peraí. Cadê o bloquinho, Vou né? anotar aqui ó, no meu telefone. Você tá assistindo aí a gente, indo pro seu trabalho agora, só dá uma pausinha aí no seu caminho, no seu pensamento, com que intenção que você tá indo pro seu trabalho. Você tá indo fazer o que aí, minha amiga, meu amigo? O que você vai fazer hoje? Você tá indo lá porque você tem a meta, porque você vai ser promovido, porque você precisa ganhar o ranking, porque você precisa sair na frente do outro? Ou hoje você tá entendendo que tem alguém que precisa muito do que você vai fazer? Ajusta aí o coração. É uma correria, mas calma aí, que essa correria pode fazer muito mais sentido se você tiver uma intenção certa. Tenho 3 coisinhas rápidas para falar, posso? Quando você falou, eu gosto quando me dizem que eu tive uma boa ideia, mas hoje em dia me enche o coração quando acontece tal situação. Eu me lembro quando eu saí da Globo, as pessoas pediam para tirar uma foto comigo. Hoje, 5 anos depois do trabalho que eu comecei a desenvolver, elas pedem um abraço. Isso é totalmente diferente. E descobri há pouco tempo, inclusive nesse Congresso do Cérebro, que, gente, abraços com mais de 20 segundos aumentam os níveis de ocitocina. Então, sem aqueles abracinhos safados de ombro, sabe assim, que você encontra a pessoa, você dá aquele abracinho? Não! Então, assim, sabendo que um abraço aumenta os seus níveis de ocitocina, é uma escolha que você vai ter que fazer, e isso você não faz, isso você vive. Tá? Igual network, você não faz, é o que você vive, quando você está presente. Então, a questão do abraço, isso eu passei também na minha transição de carreira tremenda. O que hoje me deixa feliz é quando as pessoas me pedem um abraço. Abraços verdadeiros, né? A pesquisa diz abraços verdadeiros. Mas, cara, se verdadeiro ou não, a pessoa ela precisa experimentar, aí depois eu sempre falo, agora abrace mais alguém assim, e aí você vai multiplicando. E 20 segundos é difícil ser falso, né? Porque chega uma longo. hora ali. 20 segundos não é pouco tempo. 20 segundos é coisa pra caramba. Aí, Dá uns 3 TikTok ali. você falou sobre a questão de transformar uma situação. Depois também da minha experiência, eu entendi que só tem 2 cadeiras no mundo. A de vítima e a de aprendiz. Então, mesmo se você foi colocado numa situação de vítima, como um acidente, uma demissão, um pé na bunda, sei lá, qualquer coisa, assim, ao menor sinal de melhora, pense em sair da cadeira de vítima e para de aprendiz e já começar a entender o que de bom tem naquela situação que aparentemente foi só ruim. Aí você vira o jogo. Aí você começa a mudar a sua intenção. E aí você começa a viver o autoconhecimento. Então, assim, o autoconhecimento, eu até chamo no livro de turismo interno, não é só quando você vai à terapia, se conversar com o seu terapeuta ou com a pessoa que você tem confiança para organizar as ideias. É todo dia. É você estar nesse estado de presença e autorresponsabilidade, parar de se colocar como vítima em todas as situações, porque o emprego, porque o chefe e tal. Eu falo nas palestras, né, não adianta você reclamar de ambiente tóxico se você tem comportamentos tóxicos. Né? E aí, por fim, aqui que eu estou anotando, tá, gente? Uma vez o professor Clóvis de Barros, que está aqui no meu livro, ele falou sobre a questão da felicidade, né? Uma coisa é você achar que você vai ser feliz quando você voar de primeira classe. E a outra é quando você está com sede e você tem água. Isso para mim marcou demais. E aí, quando eu perguntei para ele, ele tinha um podcast chamado Inédita Pamonha. Não sei se vocês chegaram a ouvir. E eu falei, por que nome é esse, professor? Ele falou, porque é o seguinte, quando você tá com muita vontade de comer uma pamonha, você chega lá no lugar da pamonha, você fala, quero uma pamonha. Nossa, aí você tá satisfeito, mas você come a segunda. Aí você come a terceira. E aí aquilo que era para ser bom, fica ruim. Percebeu? Então, quando você tá nesse estado de correria, até para os seus desejos internos, então uma coisa é a correria do dia a dia. E a outra é quando você analisa, mas eu preciso comer 3 pamonhas?
Sim. Olha a Muito escolha. bom. É por isso que a gente chama isso aqui de Santa Correria, porque a gente entende que a correria ela é uma realidade, Faz parte. ela faz parte da nossa vida moderna, mas ela pode ter um lado que é um pouquinho mais divino, que é essa presença, é você prestar atenção no seu corpo, prestar atenção nas necessidades e desejos da sua biologia, né? Não ser guiado pelos desejos, mas entender as necessidades que a sua biologia tá demandando, né? E transformar aquilo que você faz em algo que tem impacto no mundo, que te dá orgulho, né? Você Eu sai de adorei essa parada do abraço aí. É? Fiquei imagina, trabalhei com marketing há muito tempo, né? E esses elogios que eu falei aqui, que promoção legal, que produto legal, que propaganda criativa, são os elogios que a maior parte de quem trabalha com isso gosta de receber. Mas o melhor elogio que quem trabalha com marketing pode receber talvez seja um abraço de um cliente. Total. De alguém que comprou aquilo que você vende. Não só para quem trabalha com marketing, para quem é aí empreendedor, empresário, que oferece um serviço. Talvez o melhor elogio que uma cabeleireira possa receber seja um abraço de uma cliente que fala: tô saindo daqui diferente do que eu entrei. Melhor do que eu cheguei. Talvez o melhor elogio que uma pessoa que seja o caixa do supermercado possa receber, que seja um cliente que dê um abraço e fala: obrigado por você ter facilitado o troco, obrigado por você foi rapidinho, que você percebeu que eu estava com pressa. Às vezes não dá tempo de dar esse abraço, mas a gente percebe, né, pelo olhar da pessoa, a diferença que você fez. Você melhorou um pouquinho a vida de alguém, um pouquinho, com aquilo que você fez hoje, com as suas ideias, com aquilo que saiu das suas mãos, da sua mente e do seu coração que foi pro outro. Na prática significa, quando você está no mercado, tá todo mundo de crachá. Fala: bom dia, João. Isso já vai mudar a atenção dele com você. E ele mudando a atenção dele com você, aí troca, entende? A troca, ela é fundamental. Quando você reconhece alguém e essa pessoa te reconhece também. Então, para mim, isso é presença. Ou eu vou abastecer o carro, eu sempre pergunto, se não tá no crachá, como é que é o seu nome? Vamos completar, né? Eu já sei que isso muda o dia, porque eu já me senti invisível e fui tratada como invisível em lugares com muita projeção. Então, quando você torna visível aqueles que são teoricamente invisíveis, né, no nosso dia a dia, São tratados como aí você vive a felicidade, porque você vai tendo essa troca. Que é essa felicidade humana, né? Eu gosto de um chefe de cozinha, o Anthony Bourdain, né? Ele fez fizeram um documentário sobre a vida dele, ele já morreu. E ele viajou para os melhores hotéis do mundo e comia as melhores comidas do planeta Terra. Sentava com o chefe de Estado, Obama, no Vietnã, tomando cerveja, o Papa. O cara era uma das maiores celebridades do mundo, nos lugares mais chiques, gostosos, maravilhosos, e era estranhos. pago pra fazer isso. Pago pra fazer isso, né? Admirado, capa de revista. E aí no documentário perguntam pra ele: cara, qual o momento que você é mais feliz? Qual foi o seu dia mais feliz? Ou quando você é mais feliz? Ele diz: cara, quando eu tô em casa com a minha filha, fazendo um hambúrguer, churrasquinho no quintal, eu tô aproveitando a vida na simplicidade, que é algo absolutamente acessível. Então, eu sempre digo o seguinte: se você não fizer um caminho de autoconhecimento, alguém vai fazer por você. E geralmente vai ser a publicidade. Com outras intenções. Por isso geralmente vai ser alguém dizendo pra você: compre isso, porque isso vai te deixar mais feliz. E não dando três pamonhas. Né? E não dando um abraço. Eu lembro um dos primeiros trabalhos que eu fiz em empresa, né? Eu estava junto com um consultor chamado Nicolai Cursino, que também é um cara do Enneagrama, que deu palestra lá no congresso também. E eu lembro que eu estava finalizando assim, pensando... Às vezes eu finalizava contava essa pesquisa, falava da ocitocina, finalizava com um abraço, mas lá era uma organização um pouco mais rígida, assim. Liguei pra ele e falei: cara, tô pensando em terminar com um abraço. Você acha muita loucura? Ele pensou um tempo assim e falou: pô, loucura é não se abraçar, né? Pô, você tem que conduzir isso aí lá no final e vamos nessa, porque isso que a Isabel tá falando, né, bate bem assim, João, com o que você contou, que os momentos extraordinários, eles existem mesmo, né? Mas eles são extraordinários, eles têm esse nome justamente porque eles fogem do dia a dia. E a verdade é que a vida ela é muito ordinária mesmo. A gente faz todo dia meio que as mesmas coisas, meio que nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Às vezes a gente tá aqui num podcast super incrível como esse, mas o dia a dia não é. E se a gente não encontra assim, essa felicidade dessas pequenas coisas, né, no dia a dia, na rotina mais ordinária da vida, a gente tá perdendo uma grande porção de felicidade. Tem uma frase que diz, né? Não tem nada mais extraordinário do que
homem ordinário ao lado de uma mulher ordinária com seus filhos ordinários. Numa rotina ordinária, então, né? Gustavo, a gente acabou passando rapidinho, mas você também tem aqui a sua foto eu vi. aqui. Né? Eu vi, eu já fiquei impactado quando eu cheguei, né? Você tá com o seu pai ali? Eu tô com meu pai. Seu pai parecia assim um dono de bingo. Nossa, eu já ia falar dono de banco, né? Um dono de banco, né? Essa Cara foto de de 1990, terno branco, velho. Meu pai era promotor de justiça nessa época. E realmente, essa foto assim, eu não tenho lembrança dele com esse terno branco, assim. Eu achei um terno elegante, né? Tá assim. E como é que você vê o seu pai? Como é que você se vê, criança? Meu pai faleceu em 2007. Aí já tem tempo, né? Acho que até hoje eu tô assim lidando um pouco com esse luto, sabe? Não é fácil, né? Perder assim uma pessoa tão querida. E tenho boas memórias, sabe? Tenho boas lembranças. Hoje eu acho que esse caminho de autoconhecimento me ajudou a construir uma imagem real mesmo, né? Do que foi a minha infância, do que foi o meu convívio com meu pai. Então, acho que consigo separar, assim, né? Os momentos desafiadores que também existiram, né? Acho que tirando um pouco, né? O pai e a mãe a gente coloca num pedestal muito facilmente, né? E depois que morre, então mais ainda. E morreu vira santo, né? Aquela pessoa nunca errou na vida. Eu acho que com o tempo eu consegui trazer para a realidade e isso me ajudou muito no meu relacionamento com a minha filha, né? Além do seu conteúdo maravilhoso, que também me ajuda sempre. Obrigado. Né? Isso me ajudou muito a construção da minha paternidade mesmo, né? De quem eu queria ser e quero ser enquanto pai, né? Eu tive um modelo, sim, existem tantos outros, mas quem sou eu enquanto pai? Que pai eu quero ser? Acho que essa jornada tem me ajudado muito até a me encontrar também um pouco mais. Maravilhoso. E tem os extremos, né? Porque ou você coloca os pais no pedestal, ou você coloca eles num lugar de muita desvalorização. E tem uma música do Legião que eu sempre gosto de trazer, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. Para mim, isso resolve qualquer problema familiar, tá, gente? E aí faz parte do autoconhecimento muitas ferramentas. Então tem gente que vai fazer terapia, tem gente que vai fazer constelação familiar, tem gente que vai tomar ayahuasca, tem várias ferramentas. E na constelação a gente organiza, né, todo o sistema familiar e fica muito claro, a hora que você se coloca no lugar dos seus pais, fala, mas eu teria feito assim também. Então eu não posso criticá-los, sabe? Só para trazer a questão do quanto os extremos, né? Que, ou quem coloca o pai como que não tinha erros, e aí eu preciso também seguir exatamente, ou aquele que é culpado por tudo que eu vivo. Posso só falar duas coisas? Lógico. Quando me perguntam Depois assim... que você cantou aqui, Isabela, você pode fazer o que você Imagina. quiser. Você já cantou, você Fazer entendeu? os pais Olha por o violão, tudo. Gabi, acompanha, segunda voz, Gabi. Isso é um Vai! absurdo. Vamos, Gabi! Você sabe que a minha carreira como jornalista começou cantando, né, no Fantasia, mas aí foi bem que se quis. Olha aí. É mesmo, bem que você quis. Conta a sua história de burnout também, eu acho que é isso. importante, Isabela. Mas aí a turma, né, quando... Hoje eu falo sobre produtividade sustentável. Como você vai continuar fazendo o que você ama, mas sem perdas pelo caminho. E aí a turma fala assim, mas você fala em fazer as pausas, mas eu tô vendo você sempre correndo. Eu falei, não, você está vendo o que eu permito que a internet mostre, mas eu corro muito em alguns momentos para parar em outros. Quando eu tô com o meu marido e minha filha, e a gente vive situações assim muito, muito gostosas, eu falo, congela, gente, congela, observa, congela. E a gente precisa fazer isso também, não é para tirar foto, não é só para, vamos fazer uma foto aqui, não, congela esse momento aqui, nosso, tá fantástico. Sim. Né? Eu super sinto isso também, Isabela, assim, até eu não sou, o João sabe, né, não sou um cara que posta os stories, não fico fazendo live, não, e cara, tem momentos que eu tô com a minha família que eu digo assim, mano, isso é a coisa mais maravilhosa que já aconteceu com qualquer ser humano. E existe, obviamente, um impulso de... Mano, se tivesse alguém nos filmando aqui, já tava pronta a propaganda. De margarina, sabe? Tava pronta. E a verdade é essa. É a gente também entender que tem coisas que a gente não posta. Tem coisas que a gente não usa o celular como uma parede entre a gente. E a vida é gostosa quando a gente vive de fato, prestando atenção. Não, e além disso, a questão do equilíbrio dinâmico, né? Até outro dia eu fiz uma nota oficial, né? Eu falei, olha, se alguma vez você me ouviu falando vida pessoal e vida profissional, me desculpa, porque vida é uma só. O que você tem são objetivos pessoais e objetivos profissionais. Então, aquele equilíbrio entre coração e cérebro o tempo inteiro. Então, não é porque eu estou correndo hoje que eu vou correr todos os dias. E o que pode levar ao burnout é você não se recuperar depois das
longas maratonas, né? Um atleta, quando ele treina para maratona, depois ele se recupera. Aí, outra maratona. E como é que a gente tem feito muitas vezes o nosso trabalho? A gente ignora o nosso cansaço, se negligencia, se deixa para depois. Não, nas férias eu descanso, né? E aí isso vai te levando para um lugar de esgotamento. Aí, este lugar de esgotamento, em que o seu corpo está ultra debilitado, você já está em sofrimento, né? Você já está tomando remédio constante, já está com dores constantes, aí esse lugar é muito perigoso, que pode, inclusive, acontecer o burnout. Então, se você quiser, eu te explico a diferença de cansaço, exaustão e burnout. Quer? Sim. Quer saber? Lógico. Então tá. Quem tá cansado aqui? Eu não. Você Eu não? dormi bem essa Dormi noite. bem? Eu tô sempre cansado. Ontem eu tava cansado. Eu acordei às 4 da manhã pra Ontem eu levar acordei uma... 4 da manhã, peguei voo, Tá. tava cansado. Então, Hoje eu já descanso, já dormi existe bem. uma grande diferença entre estar cansado e animado e cansado e desanimado. Sim. Né? Você chega o fim do dia, tipo, cansado, você fala, cara, meu dia foi horrível, que horror, o que eu tô fazendo, eu não tô feliz. Esse cansaço, quando você chega com desânimo, é muito perigoso. O lance é quando você tá cansado e animado. Tipo, cara, eu tô cansada, mas assim... Que Legal, foi um dia dia, bom. quanta experiência, né? Bom, aí beleza. Mas vamos supor que a gente nem foi para esse nível evoluído de cansaço animado ou desanimado. Você está cansado, ao invés de descansar, o que você faz? Você come mais, quem bebe mais, quem fuma mais, você compra mais. Para o quê? Recompensas cerebrais. Né? Por quê? Porque a gente vem também de um estilo de vida com frases muito insustentáveis. Dormir é perda de tempo, o que você faz enquanto eles dormem, o que você faz da meia-noite às 6. Né? E aí você vai se deixando, né, num lugar para depois. Depois eu me cuido, depois eu durmo. Não, nas férias eu faço meus exames e tal. E eu falo por experiência própria, minhas férias não chegaram, né? Porque eu tive um apagão ao vivo e depois roda a fita, aconteceram muitas coisas. Mas é muito importante, então, a gente compreender. Se eu tô cansado, eu preciso descansar. Ponto. Com o tempo, o nosso corpo vai tendo novas necessidades. Eu me lembro do Boechat, quando eu entrevistei ele aqui para o livro, ele fala sobre a depressão, né? As doenças do tempo. Depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro e estresse, excesso de presente. E ele falou assim, pô, Isabela, eu achei que estava tudo normal, porque eu sempre dormi pouco, eu sempre tive esse estilo de vida. E aí eu comentei, eu falei assim, só que você nunca fez isso com 60 e poucos anos. Então a gente também tem que considerar que não é porque você fez a mesma coisa por muito tempo que você pode continuar fazendo isso com o passar do tempo. Então, se você não sabe quem você é, se você não sabe suas necessidades, você trabalha em horários inapropriados, você convive em ambientes que você não está dando o seu melhor ou sendo o seu melhor, não é só questão de dar, é sendo o seu melhor. Então, o autoconhecimento aí, ponto. Aí, beleza, tô cansado, tô com aquela ilusão de super-homem. Não precisa, né? Sou forte, não preciso dormir, não preciso me cuidar. Aí você entra na fase de exaustão. E o que vai acontecendo? Essa fase, ela é vitaminada pelo estresse. E o estresse, ele pode ser positivo ou negativo. Porque o estresse é uma reação do corpo a alguma situação que represente ameaça. Então, quando você reage de uma forma com bom humor a esse imprevisto, sua saúde mental está ok. O que teria sido ruim se você tivesse falado, se você tivesse ficado irritado, parado a gravação? Então, lidar com os imprevistos da vida é pura saúde mental. Isso é saúde mental. É como você lida com os altos e baixos e com as situações que estão representando ameaça, que aí vão gerar o estresse. E aí é o detalhe, eu vou fazer disso um estresse negativo, que vai me provocar doença, ou vou fazer disso um estresse positivo? Por que você está emocionado, João? Tô pensando. Tô vendo aqui seu olhinho, né? Aí, o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então, na fase de esgotamento, você vai desequilibrando os seus órgãos. Então, quando você está cansado, você precisa descansar. Quando você está exausto, você precisa mudar o seu estilo de vida. E mudar o estilo de vida significa pedir ajuda, dizer não, delegar, fazer a famosa faxina interna. Você sabe que eu chego de vassoura nas palestras, né? Eu já falo, se não puder vir de vassoura, eu já nem venho. Mas por quê? Nós temos a ideia de faxina, de organização, de objetos, e não internamente, né? Aí tá, mas então esgotamento é burnout, como eu ouço por aí? Não. Porque burnout é uma coisa muito grave, o diagnóstico é clínico, então não é um cansaço de fim de semana, não é um esgotamento depois de 2, 3 meses que você teve que fim do ano, um grande pegar. projeto. Não, burnout não é isso. O que precisa acontecer para o esgotamento se transformar em burnout? Eu estou começando uma pesquisa agora, porque eu já ouvi 4.000 pessoas, aleatoriamente, mas então agora tem que colocar no papel, vamos colocar no papel, se é assim que a banda toca. Vai acontecer alguma situação relacionada a assédio.
em que o seu corpo tão debilitado, em que você já fez tudo que você pôde, aí a turma vai falar, mas é resiliente. Existe uma grande diferença entre resiliência e apelação. Né? Você Teimosia. apelar para insistir num estilo de vida insustentável, isso vai te levar a um lugar ruim. Pode ser o burnout. Aí você está vivendo em um contexto com o seu corpo esgotado. Acontece alguma situação relacionada a assédio. Assédio que você diz é algum tipo de Todo violência tipo de verbal, algum Psicológico. desrespeito. A gente te coloca num lugar de vulnerabilidade. Se você tá bem, você ouve uma bobagem, alguma coisa de assédio, você releva, você ignora, você corta a pessoa. Se é um cliente, você deixa de atendê-lo quando sua saúde mental tá ok. Agora, é impossível você ter uma boa reação diante de uma situação caracterizada por assédio quando você tá esgotado. E que bom, porque aí o corpo fala assim, agora deu, né? É a tipo gota um que transborda o gatilho copo. para É. imobilizar algumas funções. É a gota que transborda o copo, então o copo já estava cheio. O que esse assédio vai provocar nesse corpo debilitado? Uma coisa chamada dano existencial. Quem explica isso é o desembargador Sebastião Oliveira, ele tem uma bíblia assim do direito. O dano existencial faz você perder funcionalidade. Eu, depois do meu burnout, eu fiquei 1 ano sem dirigir, eu fiquei meses sem compreender um texto. Eu lembro de ter levado um texto para o Dr. Fernando Gomes, neurologista, grifado assim com várias cores de canetinha. Eu falava, doutor, eu não estou conseguindo entender o que está escrito aqui. Mas assim, aos prantos. E ele falou, calma, mas nem ele também, todos nós estávamos entendendo o que estava acontecendo, né, em relação ao burnout. E até hoje, 5 anos depois, eu tenho uma grande sequela relacionada a tempo. A perspectiva de um possível atraso, eu piro. E eu estava indo apresentar a Virada Zen. Virada Zen. A Mariana, querida. Eu, o Thiago e minha filha, era um domingo, faltava 5 minutos para eu subir no palco, a gente não conseguia achar o estacionamento. Tava atrasado. Aí eu comecei a ficar com aquele negócio. Já comecei a achar ruim da Angelina tá ali, tá vendo? Não tinha que estar aqui, e ttt, senão eu já saía correndo do carro. Aí o Thiago, sábio, falou, pera, você não vai entrar ao vivo. Por quê? Porque eu fiquei 20 anos da minha vida com muito horário para entrar sem poder atrasar um segundo. Ó, a opressão do tempo. Né? Isso vai te deixando com mais pressão. Então, o meu burnout aconteceu em 2018. Eu estava fazendo a previsão do tempo, falando das capitais, e aí eu parei no nosso estado e eu esqueci o nome da sua cidade. Esqueci a palavra Curitiba. Então não é que eu esqueci uma coisa aleatória, não, eu esqueci uma coisa muito comum. E a turma fala assim, mas é normal esquecer alguma coisa, né? A bolsa e tal. Mas tem uma grande diferença quando você esquece a chave de casa e onde você mora. Eu esqueci a palavra Curitiba, travei, comecei a ter várias reações internas, boca seca, visão turva, enjoo, tremedeira. Teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado, porque a gente não tem empatia pelas dores invisíveis, né? Mas não, como eu gosto muito do que eu faço, o que eu fiz? Ainda terminei o expediente, fiz mais um jornal. Aí eu fui ao médico sob risco de convulsão. Cheguei lá e ele falou, você tá com burnout, Isabela. Bem avançado já, né? Porque a convulsão já é um último estágio, penúltimo estágio, né? Pensa como eu cheguei. Uau. E ele falou assim, você tá vivendo a síndrome de burnout. Eu falei, doutor, é impossível, eu amo o que eu faço. Ele falou, por isso mesmo. Bem por isso. Ponto. E assim foi. Então, meu burnout foi... Esse foi o burnout. Esse foi o que levou. Foram mais de 2 anos acumulando sinais e sintomas desse corpo debilitado, exausto. Depois você muda seu estilo de vida, você troca de profissão, você vai apresentar um evento que se chama Virada Zen, e aqueles sintomas ainda aparecem. O condicionamento tá lá, né? O condicionamento é um caminho neural, uma memória celular. Ele tá lá, ele se apresenta. Ele pode se apresentar num almoço de domingo que você acha que você não pode se atrasar. A diferença é que agora eu converso. Aí eu converso agora com esse ciricutico. Entendi. Entende? Essa tem afobação. Tanto autoconhecimento hoje em dia que você consegue lidar com essa parte do seu cérebro ali que tá nervosinho. Total. O Alexandre que está aqui, que trabalha comigo, ele viu uma experiência comigo em que nós pegamos um trânsito e um alagamento bizarro na Zona Leste. Daqueles alagamentos que mostra, sabe, no Cidade Alerta do Datena. É Cidade Alerta que chama? Bom, programa do Datena. E aí, propaganda da concorrência. E aí eu conversava com o taxista, aí no fim, enfim, deu tudo certo. O Alexandre falou, eu tô impressionado em como você não estressou, não xingou o motorista, não xingou São Pedro. Eu falei, mas isso é um fato. Quem escolheu estar aqui, nesta avenida, que já tinha previsão de chover, fui eu. Eu não posso me estressar e reclamar daquilo que eu escolho. Então hoje eu já sei conversar mais com essa responsabilidade é poderosa, né? Isso que você falou me lembrou que a gente ouve muito, né, o tempo todo,
frases do tipo: a gente é brasileiro e não desiste nunca. É Desistir outra pros insustentável. fracos. Outra insustentável. Os que desistem são os fracassados, porque quem ganhou nunca desistiu. Mas a gente esquece que quem teve burnout também nunca desistiu. O que você não pode desistir é desistir dos seus valores, dos seus princípios, Da sua daquilo verdade. que realmente é você. Aquilo que você acredita, aquilo que você está lá para fazer, aquilo que você é. Agora, os seus projetos, os seus planos, os seus meios, isso não vai te transformar no fracassado. Você está insistindo aí num negócio que está dando muito errado, desista desse projeto. Ou Você tá teste com de outra uma- maneira, né? Faça de um outro jeito. Você está com uma ideia de acabar com um casamento de 20 anos por causa de uma pequena bobagem, desista dessa ideia. Você está querendo largar tudo porque hoje só você teve um pequeno dia ruim, desista dessa ideia. Ou você também está insistindo em ficar no lugar que está recebendo sinais de todos os lados aí de que você não é para estar ali, não é o lugar. Desista dessa ideia mesmo. Então, existe uma grande diferença entre a persistência e a teimosia, né? Desistir não é para os fracos, não é que a gente é brasileiro, a gente nunca pode desistir. Vá até onde você aguenta. Eu acho muito legal Com quando a gente saúde. chega no hospital e a gente se interna e o médico pergunta assim, de 0 a 10, quanto você está sentindo de dor? Eu acho demais essa pergunta, porque não tem uma máquina ali Nada, para saber. classificação Talvez o aleatória. que é 9 para você é 2 para mim. É. E ele vai te cuidar de acordo com o seu nível, né? Do que você está falando. Então, você conhece os seus limites. Não desista dos seus valores, mas de projetos, de coisas passageiras. Desista mesmo, que isso aí pode não estar te fazendo E bem. quando a entendeu? gente se encolhe muito para caber num lugar, a gente vai adoecendo. É como querer calçar um sapato de um número menor que o seu. Você até pode dar uns passinhos, mas por muito tempo ele vai machucar gravemente o seu corpo. Então, no ambiente do trabalho é a mesma coisa. Se você estiver se encolhendo para caber em algum lugar, tá errado. E esse é um posicionamento, né? Isso é um lugar interno, assim. A correria, ela é a mesma todo dia. Tem dia que você tá assim, atabanado, né? Bate nas coisas, derruba, cai, você tá lá inconsciente, você tá reclamando com São Pedro, com o motorista, com o trânsito. No outro dia a correria é a mesma. Mas você tá num outro lugar interno, você fala assim, cara, que bom isso aqui tudo, né? Fui eu que escolhi estar nesse lugar aqui. A correria é essa mesmo. E, cara, a vida é isso também, tá tudo bem. É um lugar interno que você consegue encontrar, né? Que a ciência nos explica hoje, que através do autoconhecimento, porque mesmo a ciência fala, né, de autoconhecimento, então a gente pegar a felicidade, você pode ir por uma vertente espiritualista, filosófica, artística, poética, científica, e todas elas vão falar de autoconhecimento, vão falar de autorresponsabilidade como um ponto importante, né? Com cuidado também que hoje a gente vive esse excesso de autorresponsabilização do indivíduo, né? É você que não está respirando direito, né? Enquanto as condições de trabalho são precárias ainda, né? Enquanto existe uma pressão gigantesca, mas esse lugar interno, né? Que pelo menos parte está em nossas mãos, vem desse ponto de autorresponsabilidade das escolhas que nós O ponto em fazemos. comum das pessoas que têm burnout não estão nas pessoas, estão nos ambientes tóxicos. Algum assediador, e esse assediador muitas vezes nem sabe que está assediando. Por quê? Porque nós apanhamos no passado, ouvimos gritos no passado, e aí quem não atualizou ainda no Reciclo as Ideias, reproduz. Só que hoje, assédio é crime. Todo tipo de assédio é crime. E a liderança já sabe, inclusive eu faço esse letramento para algumas lideranças, que o comando e controle não garante resultado. Pelo contrário. Então, se você... E aí vamos falar, o trabalho, para todos nós, ele precisa ter um retorno financeiro. Se esse retorno não está sendo alcançado como você precisa, gostaria ou planejou, não são só hardwares, não é só trocar a cadeira, não, é fazer a manutenção da sua saúde mental para você ter condições, entende? Percebe? Ó, o ciclo. Para você gerir esses Eu altos e sinto baixos. que, assim, a gente é oprimido pela questão do tempo. Acho que a gente chegou num limite, né, de demanda por tempo que a gente não tem, que a gente não percebe ter tempo. Mas a gente também é oprimido por uma ideia de tecnologia. A tecnologia, ela tomou conta da nossa vida. Há 10 anos a gente não tinha todo mundo um celular, agora a gente tem um celular. Esse celular emite sinais constantes de impulsos
que nos cutucam biologicamente. Então eu estou aqui conversando com você e está tremendo meu celular, ou está chegando notificação, ou seja, existem cutucões que biologicamente a gente não estava preparado para lidar. Pessoas trabalham em empresas ao lado de máquinas, né? O cara está lá trabalhando e tem uma máquina lá produzindo, aquela máquina nunca pede descanso, ela não para a máquina. Imediatamente isso, os estudos mostram, quem trabalha lá no armazém da Amazon sente isso, sente essa espécie de disputa com a máquina para ver quem consegue produzir, e isso o humano sempre vai perder. Essa é uma batalha que o ser humano sempre vai perder. E aí a gente chega nesse ponto, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, que a depressão é a maior causa de afastamento do trabalho, que 60% está desengajado do que faz, 50% está pensando em mudar de emprego porque acha que o problema é o emprego. E basicamente essas opressões vão acontecer em todos os empregos, né? Falta de tempo e essa relação, essa comparação que a gente tem com tecnologia. E ainda tem por cima uma galera dizendo que isso tudo é mimimi. Que isso é uma geração que é muito frágil, que não sabe lidar com pressão, porque no meu tempo era diferente, as crianças apanhavam, os funcionários baixavam a cabeça e trabalhavam e tudo funcionava. A gente está mesmo numa geração que é frágil, a gente está mesmo numa geração que só reclama, que é mimimi, não é? Como que vocês veem isso nas empresas? Eu discordo completamente dessa geração do mimimi, sabe? Eu estava esses dias numa empresa ainda, e a gente vai ouvindo assim, né? A gente vai fazendo trabalho e você vai... não posso nem mais gritar com o colaborador hoje em dia, que ele já sai daqui estressado, chorando, já quer ir embora. Eu falo, graças a Deus que a gente não pode mais gritar com as pessoas, né? Olha só que lugar civilizado que a gente está podendo chegar agora. Então, tem uma geração que consegue se expressar emocionalmente, né? Que hoje em dia até tem um mínimo de vocabulário para isso, porque a nossa geração não tem. A gente às vezes fica no tudo bem ou não muito, porque a gente não tem nem vocabulário para se expressar, para expressar emocionalmente o que a gente está sentindo. A gente vai aprofundando, às vezes, em alguns trabalhos de expressão emocional. O cara, tempos atrás, o aluno se deu conta e falou assim, eu achava que eu estava com fome, mas na verdade agora estou percebendo que eu sou ansioso. Cara, é uma coisa assim, física, né? E realmente difícil diferenciar essas duas coisas. Isso para mostrar o quão analfabetos emocionais nós somos. Então, quando tem uma geração que hoje pode se expressar e a gente tem pelo menos um pouco mais de pais dispostos a ouvir, é claro que tem lugar de expressão emocional, né? Eu lembro com meu pai, muitas vezes ia falar uma coisa, agora estou na hora do jornal. Né? Criança não fala na mesa, né? Eu cresci com essas frases também com menos, né? Menos que os meus irmãos já, né? Mas cresci um pouco com elas. Para minha filha já é diferente e ela pode se expressar emocionalmente. E aí quando a gente chega às vezes no mercado de trabalho, a gente tem esse lugar geracional. É importante que essas duas gerações também se conheçam, se compreendam, né? Além de se autoconhecer, empatia para entender o outro. Você vem de uma geração em que o cara é diretor de uma empresa, presidente de uma grande empresa, e ele chegou lá apanhando desse jeito, e ele olha para ele e fala assim, mas eu tô bem, olha como eu tô bem. Porque ele nem consegue reconhecer muitas vezes, né, que o relacionamento em casa dele não está bem, que ele perdeu momentos de paternidade, enfim. Caraca, agora a gente abre aqui uma janela monstra, porque você tem que saber a diferença dos lugares em que te pedem sangue nos olhos e brilho nos olhos. Né? Você precisa de sangue nos olhos. Que isso, rapaz? Eu preciso de brilho nos olhos. É diferente. Mas vamos lá. Eu fico imaginando o quanto o seu Nicolau foi pressionado quando ele chegou ali na sociedade, obrigada, João, e disse assim, então, galera, a Terra não é o centro do universo, viu? É o Sol. Como assim? Nicolau Copérnico não estava só tentando mostrar uma descoberta científica, ele também estava indo contra a um modelo predominante, que a Terra era o centro do universo. E todos nós aqui fazemos parte de um movimento em que está tentando mostrar para a galera assim, olha só, não mudou? Não temos telefone? Ou você está vindo trabalhar a cavalo? Ou você usa pombo para transmitir uma mensagem? E eu falo isso no livro. Então, quando você vai estudando as evoluções dos transportes, da comunicação, você vai entendendo este lugar hoje de tanta exigência. Não existe conflito de gerações, existe encontro de gerações. Isso sempre aconteceu. Tem uma característica que o Dr. Daniel de Barros fala, que é o Rose View, aquela visão de que no passado era melhor... Não, era diferente, fato. Se era melhor ou pior, depende muito do seu repertório, do seu senso crítico e tal. E todas essas mudanças vão nos levar para novos comportamentos. Então, à medida que você compreende que o seu pensamento afeta o seu sentimento e que afeta o seu comportamento, aí você começa a reconhecer por que eu estou irritado, por que eu estou nervoso, por que eu estou intolerante a essa ideia diferente da minha que pode me levar à criatividade e à inovação que é que eu preciso para sobreviver.
Então, é pegar esse líder que chegou ali por resultados técnicos, obviamente, objetivos tangíveis, e mostrar para ele que sim, é possível você crescer ouvindo outras gerações. Saúde mental não é mimimi. A pandemia trouxe para nós a lembrança de que, olha, todos temos cérebro e o que pode tirar a nossa saúde afeta a nossa saúde mental. E depois que as pessoas começaram a entender por que estavam tão ansiosas e depressivas, né, pela quantidade de notícias que viam muito ruins, e pela ansiedade em saber quando é que vai acabar isso e tal. Isso é esperado em momentos assim. Então, conforme a informação vai sendo compartilhada, você também vai conversando com as suas emoções. E vai entendendo se isso é natural ou se você está em excesso preocupado com o futuro. Fez sentido o que eu trouxe até aqui? O que vocês sentem, assim, algumas empresas conseguem tratar bem o funcionário e, tratando bem esse funcionário, ter funcionários que entregam resultado? Porque aqui, eu só quero pintar o quadro, né? Alguém que pensa um pouquinho mais com uma cabeça como era antigamente, vai dizer assim, cara, se eu tratar todo mundo bem e respeitar o tempo de cada um e dar autonomia para cada um ter autogestão, ninguém vai fazer nada, vai ficar todo mundo em casa jogando videogame e a minha empresa vai quebrar. Isso é um modelo antigo. Essa é a ideia, padrão que a gente tem até hoje, né? Mas eu vejo algumas empresas quebrando esse modelo. Qual modelo que quebra? E aí chegando nesse lugar que, pô, se eu dou o tempo deles, se eu atendo algumas necessidades possíveis, se a gente vai achando um lugar de equilíbrio, no final das contas, a relação passa a ser para além do dinheiro, para além da relação do trabalho, né? A condição de trabalho é importante, o salário competitivo é importante, mas a relação ela vira outra, né? A pessoa vai produzir mais. Eu gosto de dizer que esse é um efeito colateral do bem-estar e da felicidade no trabalho. Estamos falando de felicidade no trabalho por conta do ser humano, né? Mas o efeito colateral bem-vindo pode ser, em algum momento, uma produtividade maior, mais eficiente, o que quer que seja. Sustentável. Mas é importante que seja verdadeira, né? Que o gestor ele seja um gestor humanizado, né? Como a gente está falando hoje em dia. Porque se eu estou fazendo isso tudo pensando na questão financeira, ele não é sustentável. Tem uma pesquisa com 500 profissionais de alta performance feita por uma plataforma de ensino daqui do Brasil que coloca que esses 500 profissionais de alta performance, ou seja, talentos super concorridos, né, no mercado, colocam o ambiente no mesmo patamar de salário. Então, hoje, quando você vê evasão, apagão de mão de obra, que são pessoas que trocam de trabalho, né, esses que têm talentos e tal, não necessariamente por salário, mas pelo ambiente. Então, este ambiente opressor, que não tem flexibilidade, que não tem segurança psicológica, ele vai afastar cada vez mais pessoas que vão te ajudar a chegar no seu lugar. Então, de novo, para os conservadores, lembra que a Terra já foi o centro do universo. Não é mais. A gente precisa começar a experimentar novas maneiras de pensamento. Pela lógica do mercado, os talentos, os melhores talentos, migrariam para as empresas que tratam melhor os seus funcionários, Exato. certo? Isso já está acontecendo, vocês trabalham com empresas. E vocês conseguem perceber isso, essa transição de um grande talento fugindo de empresas que são mais focadas em resultados e não... Até por salários menores, né? O salário deixa de ser o ponto mais importante, né? Quando você planta algo, né, e a flor não nasce, a plantinha não cresce, você não vai brigar com a semente, né? Você não vai brigar com a planta, você vai cuidar do solo. Tem alguma coisa aqui nesse solo que não está... É isso, né? O indivíduo tem um papel, ele tem um papel, mas a questão do ambiente é fundamental. Agora, vocês que estudam esse assunto, felicidade, Produtividade sustentável. produtividade, se vocês fossem deixar uma dica prática aqui, para quem é um líder, uma gestora, uma pessoa que tem equipe, às vezes pode ser uma empresa menor, uma empresa maior. Cara, tem uma galera aqui que está debaixo de mim. E quem tem uma equipe, muitas vezes não precisa esperar que a empresa inteira mude a sua cultura e a sua preocupação. Você, para a sua equipe, você é a firma. Você é o dia a dia, né? Se fosse dar uma dica prática para uma pessoa, você quer ter um ambiente melhor, com pessoas mais felizes aí no seu trabalho, o que eles poderiam mudar? Eu vejo empresas que estão criando cargos, né, de chefes de felicidade. Chief Happiness Officer. Tem, talvez, sei lá, vai ter países que vai colocar lá uma ministra da felicidade, não sei, uma pessoa para olhar só mais para isso, mas tem empresas fazendo isso, que às vezes mostram uma preocupação da empresa nesse assunto, mas
se isso não contagiar, se isso não premiar a empresa, fica uma coisa mais simbólica ali, né? Já na prática, ali no dia a dia, uma pessoa tem equipe. Eu tenho 2 pessoas, tenho 5 pessoas, tenho 200 pessoas por baixo de mim. O que as pessoas podem fazer de diferente para deixar o seu ambiente de trabalho com um pouquinho mais de felicidade para sua equipe? O que eu sinto hoje, nesse momento que nós estamos atravessando, assim, ainda pós-pandemia, ainda de modelo de trabalho híbrido, um pouco de home office, um pouco de retorno, o que eu tenho falado mais das empresas é o ponto da relação. As relações mesmo, como é que está a sua conexão com o seu colaborador, presencial, online, aonde for, o quanto você conhece dessa pessoa que está sentada ao seu lado trabalhando, dessa pessoa que está sentada ao seu lado trabalhando. Essa pessoa passa 10 anos, você está do lado dela e não sabe que a pessoa tem um filho, por exemplo, não sabe que a pessoa está passando por um momento difícil com a doença da mãe de anos, sabe? O quanto nós, enquanto seres humanos, estamos aqui conectados. Eu acho que o que o líder pode fazer assim nesse momento de gravidade de saúde mental que nós estamos vivendo, assim, de índices crescentes de burnout ainda, é a gente encontrar a conexão humana. Tem muita coisa que dá para fazer, né? Mas eu sinto que de grande importância nesse momento, isso não custa nada. Você não depende de nada do seu RH, você não precisa fazer um pedido, isso não vai custar dinheiro. O líder que tem uma... Nem precisa ser líder, né? Você pode ser parte de um time e fazer isso, e isso começa a fazer bastante diferença no ambiente de trabalho. Nesse sentido, eu já vi empresas que fazem um check-in emocional antes de Perfeito, reunião. perfeito. Então, antes de começar uma reunião, a gente fala sobre as nossas emoções. O que você está sentindo? Como é que você E tá aí chegando? todo mundo meio que se coloca no mesmo patamar. Então, pô, cara, eu tô angustiado por causa da minha avó, isso, aquilo. Pô, minha filha, isso. Então, você entende, melhor até a comunicação Total. na reunião. Porque eu tô falando para você de um ponto meio desanimado e você tá animadão e você começa, se eu não faço esse check-in emocional, a imaginar que, pô... Pianges está jogando contra a empresa, Pianges está fora, não está com um brilho no olho. Se eu faço check-in emocional, eu entendo, caramba, o Pianges não está num dia legal. Então é legal ouvir isso do Pianges, a avó dele está com problema, o outro cara ali já está mais empolgadão, esse aqui já fez uma venda boa, está super energizado. Então esse check-in emocional meio que nivela. Tem outras empresas que fazem pequenos encontros, tipo, sei lá, no meio do almoço ou no final do dia, para fazer momentos em que você expressa suas paixões. Então tem uma pequena palestra de um colaborador de 5 minutos, de 10 minutos, falando sobre o que a pessoa mais gosta. O que eu mais gosto é a minha paternidade. Aí mostra a foto dos filhos, fala um pouquinho da paternidade. Imediatamente já conecta com outras pessoas que são pais também, que amam a paternidade. Imediatamente você cria isso que você está descrevendo, né? Dessa conexão, essa relação. Eu gosto de corrida, eu gosto de podcast, eu ouço esse. Imediatamente conecta. Então, nesse outro nível, não profissional, né? Esse nível relacional, né? Que você está descrevendo. Vou dar 2 exemplos, né? Um deles foi numa reunião presencial em que a diretora falou: minha mãe está hospitalizada, eu passei a noite lá, dormi mal, meu marido foi para lá agora para eu poder estar aqui porque essa reunião é importante, assim, mas sabe, eu não consigo me desconectar aqui do celular. Eu falei, é isso, o check-in é isso, porque aí você abre a válvula da pressão da panela e descomprime. Cara, tudo bem, vou pegar o meu celular, vou olhar de vez em quando, não vou me sentir mal com isso, porque eu expliquei o porquê, ninguém na reunião vai achar que ela não está interessada. Você quebra a dinâmica do problema que cada um começa a imaginar que está acontecendo, né? E o segundo ponto foi esse da relação por algo em comum, né? Então teve uma empresa que criou um grupo, né? Onde eles iam ali expressar só as coisas bacanas que estavam acontecendo no dia, né? E um colaborador relatou o seguinte, né? Depois de uma semana a gente voltou lá para ver, o que está acontecendo? Está funcionando? Não está? O cara falou o seguinte, assim, pô, eu estava em casa, com o almoço atrasado, tinha discutido com a minha esposa de manhã, a gente estava sentando na mesa, eu já estava estressado que minha filha não tinha feito tarefa, sabe? Tava aquele caos armado assim, né? Confusão, eu por dentro espumando assim. Cara, pego ali, abro o celular, esse grupo da empresa, abri ali, o cara tava com o filho que tinha acabado de voltar do hospital para casa. E fazia uma semana que eles não se reuniam em família para almoçar. Tava ele, a esposa e o filho, e ele tava assim, no grupo, expressando, né, o quanto ele tava se sentindo feliz com aquele momento. Cara, o cara lê essa mensagem, ele olha de novo para a mesa do almoço e fala, cara, tá tudo aqui, sabe? Então a gente tem lindo isso, cara. Esse resgate de consciência, né? Você sai daquele lugar da confusão e olha assim de uma câmera de um outro lugar, né? E se dá conta de outras coisas. Você chega no lugar interno e fala assim, cara, santa correria, isso, minha vida é isso. Um dia a criança não fez tarefa, um dia o bife queimou. E Tá tudo bem. Tudo bem. Eu sempre digo, enquanto a gente estiver junto, tá tudo certo, não tem problema. A minha filha é boa de quebrar copo, Gustavo. Ela é boa de quebrar copo. A Aurora, te pergunto, ela é boa. Ela é boa de matemática, ganhou medalha esses dias. Mas, cara, quebrar copo... É especialidade. Craque!
Você quer a maior especialista do Brasil de quebra de copo é a Aurora. E assim, cara, eu compro um copo e blum, quebra. E aquilo me dava muita raiva, me dava muita ira. Ela, menininha, ela pegava... Cara, e algumas vezes eu tinha um copo de plástico na altura dela, e um copo de vidro, quebrava tudo. Até, cara, que um dia eu pensei, nenhum objeto é digno de um segundo de ira. É só um copo. Se um amigo meu quebrasse o copo, eu ia dizer, mano, relaxa, tá tudo certo. Como é a minha filha, que faz todo dia, que eu vejo todo dia, e que eu presumo que vai estar comigo todo dia, então eu... E aí eu aprendi, filha, mais um. vamos catar junto? Vamos, ela vai lá, ela cata e tal, mano. Porque é o único jeito da gente olhar pra vida e dizer assim, nenhum objeto é digno de um segundo de ira, de raiva, irmão. Você acabou de falar, tem alguém que tá rezando pra ter um filho com saúde pra quebrar um copo. Porque o filho tá no hospital. Genial. Tudo que ele queria era um filho quebrando copo na cozinha, mano. E eu tô lá... Então essa mudança de perspectiva, ela é maravilhosa quando a gente se entende também como uma aldeia. Como uma espécie de... é meu irmão lá também, tá sofrendo. Eu tenho que olhar porque eu tenho com mais gratidão, com mais conexão, com mais presença, né? Com mais vitalidade, né? Como você estava falando, né? E isso eu acho que é mais ou menos um ponto que a gente está girando. A ideia de presença, a ideia de estar se sentindo, estar se olhando, estar olhando para o redor com gratidão. Eu já perguntei 3 vezes para Monja Coen. Monja, você se estressa? Claro que sim. Eu vi no final da Copa? Você viu o vídeo da Monja? A Monja não queria que o cara quebrasse Eu achei aquele vídeo maravilhoso por vários sentidos. Ela já começou a xingar quem é Rodrigo? Quem é Rodrigo? A Monja Coen falando. Ela foi a voz como muito de nós, Como que põe o Rodrigo pra cobrar o primeiro pênalti? E no fundo, umas câmeras de segurança, assim. Eu já pensei assim, caramba, a Monja, ela tem também uma preocupação com segurança, entendeu? Porque eu achava que a Monja flutuava. Ela não via o jogo de futebol, ela não se estressava, ela não tinha preocupação com câmera de segurança. Pronto, perfeito. Perguntei para ela 3 vezes, eu, Isabela. Inclusive tem aqui no livro um pedacinho disso aí. Que ela fala sobre delusão. A parte que ela mais fala que eu gosto aqui é a delusão. O quanto a gente acredita naquilo que já sabe que é ilusão. Dá pauta para outro podcast. Bom, ela falou, claro que sim, Isabela. A diferença é o que eu faço diante das coisas que eu posso fazer. Então, quando eu menciono que eu não me irritei, não me estressei com um alagamento, é porque aquilo está fora do meu controle. Mas a Isabela não se irrita? Sim, mas eu vou me estressar diante de situações que eu realmente, ou eu vou precisar de ajuda, ou eu não vou conseguir. Quando a gente começa a reclamar menos e agradecer mais, as coisas mudam. Você me pergunta assim, me fala uma coisa, reclamar menos e agradecer mais. Ao invés de reclamar que você está chegando atrasado, é agradecer pela oportunidade, pela compreensão. Agora, como você tinha perguntado sobre a liderança, quando você, líder ou liderados, se interessam pelas pessoas que trabalham com você, você consegue chegar nos resultados que vocês precisam. Agora, não tem como o chefe chegar lá e exigir que todo mundo faça isso, faça aquilo e não se interessar por aquelas pessoas, porque são essas pessoas que vão alcançar o resultado do time. E, se eu puder, assim, uma coisa bem prática, palpável, aprendam sobre segurança psicológica. Eu acabei de me certificar internacionalmente. Segurança psicológica é o caminho para CNPJ e CPFs falarem a mesma língua. São 7 elementos e quando você faz o check-in, eu faço isso com o meu time. Toda segunda-feira eu pergunto, vocês têm até 5 minutos? Me fale. E isso faz parte da segurança psicológica. Todo mundo tem o mesmo tempo de fala. Começa por ordem alfabética. Ou, não é ordem alfabética hoje. Eu sou A, não quero começar a falar. Então tá, então nós vamos achar uma outra maneira de organizar. E aí você tem o apoio mútuo, que é um dos pontos-chave da segurança psicológica, em que um apoia o outro e não julga. Como é que eu vou julgar? Não estou sabendo. Então, dica prática, segurança psicológica, tá, senhoras e senhores? Segurança psicológica, tem livro sobre isso. O Google passou 10 anos, né, estudando as equipes mais eficientes dentro do Google. Professor Emmett Monson. Isso, uma das grandes conclusões não era nem assim os melhores engenheiros, os superstars. Talvez sejam os grupos que estudaram
entraram em determinada universidade. Não, talvez sejam os grupos que já se conheciam antes de entrar na empresa. Não é nada disso. A grande sacada desse estudo de mais de 10 anos, né? Projeto Oxigênio, o Projeto Aristóteles, o Google chamou de vários nomes, eles chegaram a essa conclusão. Quando a equipe tem essa segurança uns nos outros, né? E aí você está trazendo várias questões relacionadas a assédio. E quando você tem segurança psicológica, não tem assédio. Exato. Né? As pessoas se conhecem, se respeitam, se escutam. Né? Ou se você vier uma situação de assédio, você vai ter confiança em procurar uma outra pessoa e dizer, ou para a própria pessoa, isso que você está fazendo não é legal. E a gente tem muito medo, né, de falar para essas pessoas que eventualmente estão acima de nós. Elas estão, elas não são. E isso amanhã pode mudar. Né? Então, isso é Eu muito achei curioso. legal porque isso volta lá para a educação, né? Tem um educador que eu sou apaixonado, chamado Alexander Sutherland New, né? Ele fundou uma escola chamada Summerhill. Summerhill era a escola democrática nos arredores de Londres, em 1921 ele fundou, respeitava as crianças totalmente, e por respeitar a criança totalmente, acabava absorvendo várias crianças que eram crianças problemas em outras escolas. Então a criança não se encaixava nas outras escolas e ia para Summerhill. E Summerhill virou meio que um hospital de criança traumatizada, né? Que foi oprimida por um pai, por uma mãe, por um professor, por um sistema, por uma cobrança. E aquelas crianças chegavam lá e elas tinham respeito pleno. Então, se a criança chegava e dizia, eu não quero estudar, o Alexander dizia, beleza, o que você quer fazer? Quero correr. Vai lá, corre. E a criança ficava 3 meses correndo. Correndo. Pegava um galho e batia na árvore. Daqui a pouco começava a brincar com os coelhos. Daqui a pouco começava a plantar umas arvorezinhas. Daqui a pouco virava para os amigos e dizia, o que vocês estão fazendo aí? É matemática. Como é matemática? É um negócio 2 mais 2, 4 mais 4. Como é que é isso? Ele entrava na aula e começava a ter aula. E aí tem uma cena que eu acho maravilhosa, que ele descreve um ex-aluno de Summerhill. A frase que eu mais gosto dele é assim, aqui em Summerhill nós formamos taxistas, padeiros, CEOs e embaixadores. Mas uma coisa a gente nunca formou em Summerhill. Uma criança, um jovem e um adulto infeliz. Então ele conta a história de um ex-aluno que chega na empresa, logo o CEO chama o ex-aluno, né, aquele cara para o escritório dele. E o CEO olha para ele e diz assim, você estudou em Summerhill? E o cara diz, estudei, como é que você sabe? Você é o único cara aqui que me olha de igual para igual. Todo mundo me olha e fica fingindo e fazendo teatro e pagando pau e rindo alto demais das minhas piadas. Você é o único cara que a gente é igual. Você me considera um igual. Gostei de você. Então é isso que você está falando. Às vezes a pessoa, o seu líder, o seu diretor, o seu gerente, o seu CEO, ele está numa posição hierárquica que é maior que você. Mas, cara, é gente igual, tem insegurança igual, tem problema na família igual. Podem estar vivendo os mesmos problemas, inseguranças e medos, da mesma maneira. Recomendo muito o livro Organização Sem Medo, da professora Emma Edmondson, que foi quem, desde a década de 90, começou a desenvolver esse raciocínio da segurança psicológica. Porque assim como o burnout e outros temas, eu também tenho visto as pessoas banalizando a segurança psicológica. Ah, não, pode mandar um e-mail aqui que a gente tem segurança psicológica. Não, segurança psicológica não é isso. É uma nova língua, né? Ele até ri. Porque você tem que praticar todos os dias, você não faz, você vive. Mas aí é pauta para outro podcast, gente. Temos várias pautas aqui para outro podcast, né? Você está contando esse lance da educação, eu tô lembrando do Tiago Berto, da Cidade Escola Aine, lá em Guaporé, no Rio Grande do Sul, um projeto assim maravilhoso, né? Que ele fala assim, que a escola é uma desculpa pra gente educar os pais, que é quem precisa de educação. Total. As crianças a gente deixa em paz, né? E ele fala assim, chega um adolescente aqui um tempo, cara, a escola, sim, tem tudo, né? Tem internet, tem os brinquedos de madeira, tem uma cozinha, tem coisa de astronomia, tem... O adolescente chegou, né, olhou tudo assim, virou e falou, não tem nada pra fazer aqui, que saco. Né? E ele falou assim, quantas vezes nós adultos, a gente olha para esse mundo assim, né, cara, quantos milhões de possibilidades tem, né? A gente olha para o mundo e fala assim, tem nada para fazer, né? Que chato. E ele falou, que chato, então o que você quer fazer? Não quer fazer nada, porque não tem nada para fazer, aqui é chato, é um saco. Então tá bom. Aí ele falou assim, o adolescente ficou lá uns 3 meses sentado sem fazer nada. E eu falei assim, até que ele se entediou de tanto sentir tédio. Ele não aguentava mais. Aí ele levantou e foi fazer alguma coisa. Maravilhoso. Deixa ele em paz. A gente já tá 1 hora de papo, mas eu tenho essa pergunta para vocês. A gente vive num país que, na faixa dos 18 aos 24 anos, cerca de 40% dos jovens brasileiros, 40% dos 18 a 24 são os neném, ou sem trabalho e sem estudo. A galera que olha para o futuro e diz assim, cara, não vejo nenhuma perspectiva, não tenho interesse nenhum em trabalho, não quero mais estudar.
Como é que vocês resolvem isso aí? Se vocês fossem o dono do Brasil, dono do mundo, como é que vocês... Que plano, que sistema vocês criariam para incentivar toda uma geração? A gente é um país que tem um potencial de trabalho, um potencial de juventude, um potencial de transformação fantástico, mas tem 40% da força de trabalho jovem não querendo ou não procurando trabalho ou desalentado, sem uma perspectiva positiva de futuro. É difícil resolver um problema complexo assim com a bala de prata, mas o que eu sinto para mim a questão tá um pouquinho antes disso. Porque a gente entra nesse processo educacional em casa e escolar, né, na sequência dentro da educação formal, técnica, racional, cognitiva. Chega uma hora que cansa mesmo, né? A gente passa lá, quantos anos a gente passa desenvolvendo o nosso racional cognitivo e quanto tempo a gente se desenvolve emocionalmente. Então nós somos doutores em muitas coisas e seguimos analfabetos emocionais. Por isso que a gente chega em várias fases da vida olhando assim sem saber mesmo, confuso, né? Distante, tô infeliz e não sei porquê, tô insatisfeito, não sei porquê. Aí eu troco de trabalho, eu troco de relacionamento, sigo infeliz, insatisfeito, porque a gente nunca olha para dentro. A educação formal e muitas vezes a educação em casa também nunca nos convida a esse olhar interno, né? O desenvolvimento emocional, o desenvolvimento como a psicologia positiva fala dos nossas virtudes, nossas forças de caráter. É o que faz brilhar teu olho, o que te dá força, o que te energiza, o que te traz satisfação, o que você gosta de fazer. Como é que a gente vai falar de propósito, né, de uma empresa se eu não sei o que eu gosto de fazer? É impossível, porque essas coisas elas estão conectadas e relacionadas. Então eu acho que essa crise que a gente vive, dos 18 aos 24, dos 35 aos 40, dos 55 aos 60, são crises internas que são bem-vindas, são convites a gente olhar para dentro, né? Parar aqui, pô, depois de todo esse tempo assim, não sei o que eu quero fazer. Tudo bem, que bom que você com 17 anos não sabe o que você quer fazer, né? Perfeitamente normal. Acho que a pergunta é como você falou assim, a gente tá preso, engessado, eu comecei um curso, preciso terminar. Não pode, tem que escolher essa profissão agora. A pergunta, onde é que eu vou errar primeiro? Porque a gente vai errar muito mesmo, né? Qual coisa aqui que eu quero começar a experimentar agora para ver se é isso que eu quero, se eu não quero mesmo. Outro dia eu vi um meme maravilhoso assim, ó, vamos esquecer os erros do passado e focar nos erros do futuro. Né? Eu complemento total, Gustavo, e todos nós queremos conhecer vários lugares. Paris, Maldivas, né? Todo mundo tem algum lugar para conhecer. E dentro? Ninguém quer ir? Para mim, a resposta da sua pergunta é o autoconhecimento. Então, dos 18 aos 88, não importa, você está mudando. E se o que está fora não está te agradando, você tem que entender dentro, então, e é só você que vai ter essa resposta, o que é que você gosta. Se você está num lugar que não está bacana, então onde você quer estar? E não terceirizar essa decisão para alguém de fora. É você que precisa buscar aquilo que te faz feliz. Ah, mas esse cara ele está dentro de casa, ele não quer sair. Aí, sabe aquela história? Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Vão ter pessoas que realmente não estão afim de fazer nada. Só que até um determinado momento ela vai cansar de... Cara, realmente não dá mais para continuar. Né, nesse finge. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Então começa por dentro. Reconhecendo o que você gosta e o que você não gosta. O que você é bom e o que você não é bom. Ah, mas eu não sei o que eu sou bom. Não, você sabe. Você quebra o copo, então eu vou trabalhar numa empresa que teste casamento vidro. Grego. Você entendeu? Não, sério. Você entendeu? É o famoso vítima-aprendiz. Ou eu vou buscar recursos, a partir do que eu tenho, eu vou ficar um eterno reclamão. Ou reclamona. João, como é que você vê isso, cara? Cara, baita de um desafio interessante. Eu acho que tem toda uma geração de trabalhadores chegando ao mercado de trabalho e que estão escolhendo ou pensando se vão trabalhar e fazer sua profissão com critérios diferentes do que a geração anterior usou. Eles querem se sentir conectados, eles querem se sentir úteis, eles querem sentir que eles estão no lugar certo, fazendo a coisa certa e sendo recompensados por isso. É desafiador lidar com isso, e talvez alguém esteja assistindo a gente aqui falando, cara, todo esse papo que vocês tiveram aí foi muito assim, fogo de artifício de coraçõezinhos, né? Será? Aqui é performance, João, a gente tem meta, a gente tem balanço, a gente tem que entregar no trimestre, e aí? E aí, como que a gente combina? Como, né? E a verdade é que eu conheço vários líderes, mulheres e homens, que tentam combinar as duas coisas e conseguem resultados incríveis. Né? Estou com você. Vou fazer uma menção honrosa aqui, porque eu devo aqui um pedido de desculpa ao R que caiu mais uma vez. R de Rony.
Ontem, o Rony postou nas redes sociais dele que ele estava dando uma palestra da reserva e tinha um baita de um slide assim, compromisso com resultados e pessoas. E eu achei genial, Rony. Eu sei que nem a reserva, nem o McDonald's, nem nenhuma empresa que a gente pode mencionar aqui é perfeita, eu sei. Toda empresa deve ter as suas dificuldades, as suas, né? Mas é muito legal ver gente que tenta. E se você estiver ouvindo esse podcast hoje, por causa do que a gente falou aqui, decidir tentar hoje se comprometer com os resultados e se comprometer com as pessoas, se importar com as pessoas, já valeu a pena ter feito esse podcast aqui. Maravilhoso, irmão. Adoro fazer um podcast com você, João. Você me inspira, cara. Obrigado. Me dá um abraço de 20 segundos. Conta aí, Isabela. Conta aí. 2, 3. Aí você vai se ajustando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora descruza, olha no olho e muda o lado. Isso. mudou. De novo, Entendi. agora 10. Eu achei que tinha ser grudado 20 segundos. E aí em silêncio vai respirando e veja o quanto a sua respiração afeta a respiração do outro também, sabe? 6, 7, 8, 9, 10. Não quero mais largar. Hora de colher a ocitocina. Como é que você tá se sentindo? Tô sentindo até o cheiro da ocitocina aqui nesse estúdio agora. Demais. Galera, É isso. obrigado primeiro por transformarem a vida de vocês, os desafios da vida de vocês em ajuda para os outros, né? Acho que muita gente se pergunta por que eu tô sofrendo, por que eu tô no burnout, por que o meu chefe fez isso, por que eu passei por essa empresa, foi tão difícil, por que eu tô com esse desafio na família. É muito bonito quando a gente passa por esse momento de dor e transforma essa dor em ajuda pro próximo, né? Em iluminação para, tô aqui para ajudar você, já passei por isso, Total. Vamos junto, a gente tem mais esclarecimento, mais conhecimento. Obrigado por vocês fazerem esse trabalho em empresas, que como o João fala, é o lugar que a gente mais vai impactar pessoas. Na família a gente impacta um pequeno grupo de pessoas, no trabalho a gente impacta um monte de gente com o nosso produto, nosso serviço, nosso atendimento, nossa relação com os colegas. Então, obrigado por vocês inspirarem melhores empresas, melhores pessoas no trabalho. Crachá você pode ter vários, empregos você pode ter vários, mas vida é uma só. E não tem boleto mais importante do que a sua vida, né? A turma fala, mas eu não posso sair daqui porque eu tenho boleto para pagar. Tá, mas na hora que você estiver no hospital, cara, você vai ter que tomar uma decisão. Então é melhor a gente cuidar da saúde enquanto a gente tem saúde. Isso aí. Obrigado, Isabela. Quem quiser saber mais do seu livro, do seu conteúdo, quem quiser te seguir, onde consegue te achar, conta pro pessoal aqui. Isabela Camargo, Isabela com Z e 2 L's Camargo Real, Instagram. Tem um podcast que eu quero muito levar a todos vocês, que é o Interioriza, né? Ideias que já passaram do tempo da gente interiorizar. O livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em Um Sem Limites, né? Nessa câmera, né, diretor? Quem é de televisão já acerta a câmera de primeira. Gente experiente é outra coisa. A terceira edição, não é por nada não foi porque eu escrevi, mas é porque eu ouvi mais de 100 pessoas que nos ajudam a lidar com os desafios do tempo, que eu acho que, cara, esse conteúdo aqui pode te ajudar nesse turismo interno, né? De entender, então eu não gosto disso, então o que eu gosto? Muito bom. Exatamente. Gustavo, obrigado por ter vindo, irmão. Pô, que alegria. Uma alegria enorme, né? Estar com você, Marcos, sempre sensacional. João, te conhecer. Isabela, eu já conhecia seu livro, já tinha ouvido falar do seu trabalho. Que prazer poder estar aqui te ouvindo. Uma honra, né? Eu sinto que esses espaços que se abrem para a gente poder falar desses temas, né? De autoconhecimento, de paternidade, de felicidade nas organizações, de felicidade na vida, são espaços que vão trazendo esse estímulo intelectual positivo para as pessoas, né? Uma camada importante do nosso bem-estar, uma camada que reverbera, né, no nosso emocional. Você vai para o trabalho ouvindo notícias, você chega de um jeito. Você vai para o trabalho ouvindo um podcast como esse, você chega de outro, né? Então, obrigado pelo convite. Quem quiser saber mais, Gustavo, de felicidade dos seus estudos, como é que te encontra aí? Acho que o Instagram é o mais fácil, @Gustavo_Arns. Eu tô sempre compartilhando lá sobre esse tema, falo lá do Congresso de Felicidade, já fica o convite para quem quiser estar lá também. Que dias que vai acontecer? 18 e 19 de novembro. É sempre em novembro, né? Então, se você estiver ouvindo esse podcast em 2027, Sério? em novembro vai ter congresso, você acessa lá e vamos junto. O maior congresso de felicidade da América Latina, né? Eu tô chocada porque eu não vou poder ir, porque dia 19 é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Olha só, que auspicioso. A gente Cancelou tá junto agora. lá também. Não, eu vou organizar um evento para as brasileiras que estão nos Estados Unidos, ralando legal. muito no Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Cada um de vocês ganhou um presente da reserva. Uhul! O Gustavo tá, inclusive, com a camisa da reserva. Com a câmera, Ele tá diretor, com o diretor. tênis da reserva Tênis também, da tá? reserva, meu Eu Deus, só não tô irmão. usando o casaco que tá calor ali, mas ele tá aqui também. E vocês escolheram frases pra colocar naquela camiseta personalizada da reserva, certo? Vocês se lembram a frase de vocês?
Sim. Fala aí. Desacelerar para continuar em movimento. Maravilhoso. Eu mandei várias, mas acho que felicidade é um superpoder. Muito Maravilhoso. E com essas lindas frases dos nossos convidados, a gente se despede. Adorei te abraçar, meu irmão. Obrigado. Nossa, demais. Ó, Obrigado. antes de encerrar, queria deixar aqui um abração também pra galera da Chevrolet, que tá sempre com a gente aqui apoiando. Vocês que apoiam esse podcast, na verdade, Chevrolet, quando vocês decidiram estar aqui com a gente, vocês não estavam só decidindo ter a sua marca aqui legal, mostrar os seus carros maravilhosos pra gente, vocês estão nos ajudando a levar essa mensagem aqui para muito mais gente. E se você que está ouvindo aqui a gente também quer que um líder, uma gestora, um chefão aí escute tudo que a gente falou, manda esse episódio para essas pessoas escutarem, tá bom? Vai ser muito legal a gente compartilhar essa mensagem por aí. Muito obrigado pela presença, pela participação. Foi bom demais estar aqui com vocês. Valeu? Valeu! Santa correria! Trabalho, família, família, trabalho. O que existe um lado divino no corre nosso de cada dia. Funcionou, Lapela? Acho que não gravamos mais uma.